O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinham chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? No livro Cântico dos Cânticos, o livro sagrado da nossa, que é a palavra de Deus, o jovem, ele promete no jardim se encontrar com a sua amada, o amado com a sua amada. Quem já leu o Cântico dos Cânticos vai lembrar disso. É o amado que vai cortejando a amada, e ele promete, e se encontra com ela no jardim para dizer: eu estou aqui, eu voltei, mas vou e voltarei logo. Olha que coisa, em Cântico dos Cânticos. Por que o padre está dizendo esta palavra da Sagrada Escritura? Porque hoje se cumpre com o papel de Maria Madalena. Maria Madalena, quando ela vai bem cedinho no túmulo, a pedra estava afastada, pedra muito grande, muito pesada, e ali ela procura o seu amado, e ali o amado ela não encontra. Claro que num outro evangelho, o próprio Cristo diz para ela: Maria, Maria, né? Aí ela reconhece o Senhor no Espírito. Não me retenhas, não é? Não significa não me toques, não me retenha, não me segure. Maria Madalena, ela é a figura da igreja. Nós, que no jardim da vida o Senhor vem de encontro com a sua igreja. Maria Madalena, João evangelista, ao escrever o evangelho, e nos colocando Maria Madalena para ser a primeira a ver Jesus. Ela não é a primeira testemunha oficial, é Pedro. Pedro é a primeira
testemunha oficial. Justamente João só teve a delicadeza, bem logo cedo, de madrugada, colocar a personagem Maria, mulher, Maria Madalena, que não tem nada a ver com a mulher prostituta, nada. Essa é outra, Maria Madalena é outra. É que muita gente confunde ela, porque só dela o Senhor tirou 7 espíritos impuros, só dessa mulher, Maria Madalena. Por isso que muita gente associa ela a prostituta, etc e tal, não é? Não, mas não é ela. Então essa mulher, ela representa a nós, que no jardim da vida, o Cristo vem ao nosso encontro, como aconteceu o anúncio ontem, na missa gloriosa da ressurreição, e hoje também, é o Senhor, o nosso amado, que vem ao encontro da amada. E João também refere-se a Maria Santíssima, como mãe e também figura da igreja. Por isso que ontem, quem estava aqui na missa, ouviu o padre dizer que no alto da cruz, João diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, não é a alma, é espírito. E inclina a cabeça de uma maneira figurada mesmo. Ele inclina em direção, olhando para baixo, onde estava sua mãe e o amado servo, seu discípulo amado. E ali significando também a igreja. Quer dizer, eu entrego o meu espírito. Inclina a cabeça, onde está sua mãe, figura da igreja. João tem esse cuidado teológico de nos ensinar isso. Maria é a mãe de Jesus, mas ela também é símbolo da igreja, nós, os que foram batizados no Espírito dele. Então ele agora vem de encontro, como Maria Madalena é figura também da igreja, que João nos exorta a isso. Maria, sua mãe, também é figura da igreja, que João delicadamente também nos exorta para isso. Agora, irmãos, tem um ponto aqui muito importante. Eu tinha dito na quinta-feira à noite, na ceia do Senhor, que eu ia dar um brindezinho daquilo que ia acontecer hoje, a ressurreição do Senhor. E aí nós falávamos ali, e isso é bom que nós possamos escutar, sabe? Porque apesar de nós todos aqui somos batizados, talvez com raríssimas exceções aqui, nós todos temos a vida do noivo, o Espírito Santo dele, vencedor da morte. Mas quantas vezes nos bate uma dúvida? Bate sim, viu? Se alguém falar que isso nunca aconteceu comigo, desculpa, somos humanos, somos irmãos. Nós também somos levados a essa tentação de falar: será que tudo isso não é uma invenção, não? Será que tudo isso aqui não é uma conversa? Principalmente nós, que eu tive a graça, não é por mérito nenhum, não falo isso com soberba, de ter feito 2 faculdades. Então eu sei o que é que hoje as ideologias em faculdades, nas universidades, eles têm horror à religião, eles têm horror a Deus. E nós já meditamos aqui muitas vezes sobre isso. Então eu sei o que eu estudei, Diácono também estudou, e tantos vocês aqui estudaram, quem fez faculdade. Nós tivemos aulas de filosofia. E quem gosta de filosofia, que é uma boa ciência, uma ciência ótima, e nós padres temos, diáconos, todos nós temos que estudar filosofia, para fazer um casamento com a teologia, com a vida de Deus mesmo, sabe? E aí a gente se encontra com cada filósofo ateu ali, né? Tem vários nomes que a gente não precisa nem exaltá-los aqui, porque quem deve ser exaltado aqui absurdamente é Cristo Jesus e ninguém mais. Mas esses grandes filósofos assim chamados, que nos ajudaram também, eles questionam e vão dizer que Deus é um freio, religião é um freio contra o desenvolvimento humano, contra o progresso. E as faculdades que a gente estuda, mesmo antes, no colégio, já existem sim fagulhas de aulas onde alguns professores ateus, ou que não professam religião nenhuma, eles fazem questão, principalmente na história, quando vão falar de sociologia,
quando vai falar de vários assuntos que remetem ao comportamento humano, eles fazem questão de dizer, exaltar muito o progresso, a filosofia, os grandes filósofos da antiguidade, da Idade Média, para justamente a gente tirar, desbotar, a palavra é desbotar do nosso coração qualquer possibilidade que a gente ouviu falar sobre religiosidade, cristianismo, Jesus, Deus. Olha, é só estudar um pouquinho, você vai ver como isso é forte. É forte. É como uma grande indústria preparada para combater algo que eles vão dizer, olha, um dia foi interessante na história o homem ter que acreditar numa divindade, porque o homem era como uma criança bem infantil. Então, para eles ir e vir, saber negociar, saber se colocar diante dos homens, ele precisava ter normas e leis para colocar medo. E aí vem também Maquiavel, quem estudou Maquiavel, colocar as rédeas do medo para segurar o ímpeto humano. Então eles vão dizer, os filósofos, que tudo isso, religião, crer em Deus, e ainda o cristianismo que ficou séculos e séculos, mais de 2000 anos e ainda continua. Tem um filósofo atual que ainda está vivo, hein? Tem lá uns 80 anos de idade hoje. Ele lota auditórios na Europa toda onde ele vai. Se eu não me engano, ele é australiano. E ele diz que hoje, o cristianismo, ele é um enfermo terminal. Olha o termo que ele usa. É um enfermo terminal. Imagina uma pessoa que está com uma doença muito grave no hospital, que os médicos falam, olha, esse enfermo, a doença dele, ele está já num tempo terminal aqui, questão de horas ou dias. Ele usa exatamente esses termos, relacionando que o cristianismo está acabando, está morrendo, e que hoje, acreditar ainda em Deus, acreditar ainda em religiosidade, é justamente andar para trás. Então isso a gente escuta nas faculdades, os jovens escutam. Gente, eu quero só lembrar vocês, não por mérito nenhum, porque eu fiquei muito pouco tempo, eu lecionei, eu fui professor também, de geografia, mas fui, e eu sei como que é esse mundo, o mundo, né, das ideias educacionais, para educar a humanidade, e eu sei aonde eles querem levar a humanidade. Mas veja só, o padre está fazendo todo esse andamento, afofando a terra do coração e do ouvido de vocês, porque o acontecimento, o susto da ressurreição de Cristo, quantas vezes ela gera, com esse eco das escolas e universidades, fica o tempo todo questionando, dizendo que a vida sou eu e você, igualzinho do Antigo Testamento. O diabo também disse, você é a vida, você é o progresso, você é o sucesso, você é que vai maestrar a tua desgraça ou a sua graça, se é que podemos dizer graça na sua sorte de vida. Então esse mesmo tempero hoje tem, de uma maneira nova, através dos meios de comunicação, através das universidades. Então olha só, acreditar num termo de ressurreição em pleno século 21, quantas vezes faz a gente questionar, mas será mesmo? Será? Porque olha só, hoje a ciência ela está tão evoluída, por maior que seja uma pedra colocada dentro de um túmulo, ou seja, fechando como se fosse uma pequena caverna, que tinha que ter 5, 6, 10 homens para empurrar ela, estava sendo vigiada, apesar de falar, aquela pedra estava sendo vigiada por guardas que ficaram ali, desde o momento que colocaram o corpo do nosso Senhor Jesus. Mesmo assim, com toda a tecnologia que nós temos hoje, realmente, pensa um pouquinho, a gente não precisa ser muito inteligente não precisa ser, basta pensar, com a tecnologia de hoje, se os homens chegaram a fazer pirâmides, com aquela maestria,
na antiguidade, antes de Cristo, como é que eles não poderiam estar fazendo ali uma coisa bem feitinha para a gente acreditar que o corpo dele sumiu, tá certo? Desapareceu porque o Pai ressuscitou. Realmente, isso nos dá dúvida. Isso nos dá dúvida, certo? Então, a gente pode até passa isso no coração da gente. Agora tem 3 coisas aqui que eu queria perguntar para vocês, que não existe ciência nenhuma e nunca vai existir. E olha que a ciência, até recentemente, quem gosta de acompanhar o progresso, né, da ciência, a ciência agora, ela, pela primeira vez, ela pronunciou e disse, concordou que aquele lençol lá em Turim, foi o lençol que enrolou o nosso Senhor Jesus Cristo. A ciência já provou, mas isso ainda não basta. Não, isso ainda não é um sinal que, ele ressuscitou, aleluia. Não, não. Bota isso para ouvir os especialistas, professores do mundo hoje, eles vão dar risada. Mesmo que a ciência diz, olha, é o lençol daquela época. Eles vão dar um jeitinho de falar, mas sabe por quê? Aí você vai coçar a cabeça e fala, e agora? Então, o que é que nos leva a acreditar pela fé que Cristo ressuscitou? Quer ver uma coisa também preocupante? Quando no dia que ele ressuscitou, Maria Madalena queria segurar ele diz, não me retenha. Aí Jesus começou a aparecer, veja, vou usar o termo melhor, vou melhorar o termo. Ele se deixou ver, porque nem todos podiam vê-lo. Para muitas pessoas, para mais de 500 pessoas, segundo o registro, começando pelos seus apóstolos, certo? E ele comeu com eles, ele partiu o pão com eles, chegou diante de Tomé, toca aqui, Tomé tocou, mas isso ainda, na ciência de hoje, e na nossa cabeça a gente pode duvidar, mas me dá mais provas do que isso é verdade. Hoje nós somos levados a criticar tudo, irmãos, pode reparar, eu também sou assim, você é assim, a geração mais atual, muito mais. Então, esse negócio, bota teu dedo aqui, não seja incrédulo, por os tempos de hoje, ainda é muito pouco. Lençol de Turim, o túmulo aberto, as aparições que diz que ele se deu a aparecer para quem ele... Então, veja, mas por que ele não apareceu para todo mundo? Justamente porque Deus dá um espaço aí para o livre-arbítrio da fé. Mas vamos lá, eu quero fazer aqui algumas perguntas para vocês. Como é que se explica? Aí não adianta vir ciência atual, o homem mais inteligente atualmente, nada. Pensa com o padre. Alguns pontos. Primeiro, é a única religiosidade, o cristianismo, que ela nasceu datada, ela não veio como uma fábula, ela não nasceu como uma historinha contada. Se vocês prestaram atenção na primeira leitura hoje, nos Atos dos Apóstolos, Pedro está dizendo isso. Irmãos, aquilo que nós testemunhamos e ouvimos. E o que Pedro viu e ouviu? Lá em Lucas, desde o capítulo 1, 2 até o 4, Lucas, ele é o mais detalhista na história, para testemunhar e elencar com quem estava no comando da história naquela época, para dizer como é que Deus chegou, em que época ele chegou, quem é que estava no governo mundial, quem é que estava nas províncias, e ali vai dizendo o nome de todos eles. Augusto César era o imperador, fulano de tal Tibério era não sei o que. Vai lá, capítulo 4 de Lucas. E o que Lucas está fazendo com isso? Ele está fazendo uma investigação histórica, para dizer que o cristianismo e a ressurreição de Cristo, ela não é uma invenção, ela é histórica, ponto, começa por aí. 2, a pergunta agora que deixa a gente assim, realmente é complicado entender isso.
e impressionante ao mesmo, e impressionante. Jesus, quando ele escolhe os 12 apóstolos no meio dos discípulos todos que seguiam ele escolheu, entrou em oração ao Pai, e depois de muito tempo ele desce e escolhe 12. Como que o autor sagrado diz sobre os 12? Pedro era um ogro, sabia nem falar direito, o mais velho da turma, ignorante em estudo, em pensamentos. Ele chamou um era espertinho, mas era ladrão, Mateus, e foi chamando os 12. E nós sabemos, e falamos até hoje nas catequeses da vida, péssima, o nosso Deus é bom em tudo, mas Ele é um péssimo, na hora que Ele vai escolher para estar com Ele escolhe os piores, não é assim que a gente fala? E a gente se inclui, aí tá vendo, me escolheu. Por que vem essa palavra que Jesus escolhe os piores? Porque quando Jesus escolheu os 12, eles eram gente simples, simplória, ignorante para falar. Você sabe quem foi o único inteligente que nem foi na época de Cristo, o apóstolo dele? Não foi escolhido por Jesus entre os 12, foi depois. Foi um judeu intelectual. Quem gosta de estudar a intelectualidade de alguém, um judeu intelectual famosíssimo chamado Saulo. Este homem, ele era o único inteligente de todo este, não bando dos 12, mas aquele que depois foi transformado. A pergunta é o seguinte: dito isso, sabendo que os apóstolos eram assim, escolhidos por Jesus, e Jesus chegou a dizer para os 12, Jesus perdeu a paciência: como sois lentos para entender, homens de fé pequenada. Falou para quem? Para os 12 que ele escolhera. E olha o que esses 12 fizeram. Momentos, dias, horas antes da ressurreição, atenção, os 12 sumiram por medo de morrer, por medo de dar a vida junto com Cristo. Medo. Os 12 abandonaram. Pedro andou à distância, Judas o traiu. Agora, quem explica? Nenhuma ciência vai explicar isso. Naquela madrugada, essa que a gente está anunciando aqui, quando o Pai ressuscita o homem Jesus, que foi engolido pela morte, naquele domingo derradeiro, o primeiro dia de uma nova criação. Por isso que o domingo é o dia santo, como diz o salmo de hoje, Salmo 117, que é o salmo pascal do Senhor, que todos os dias nós lemos na liturgia das horas. O domingo do Senhor, quando Cristo ressuscita, Ele aparece. Vamos lembrar uma outra última coisa antes para fazer essa pergunta. Vocês lembram quando Jesus morreu? Os seus discípulos, os apóstolos, ficaram acabados, derrotados. Os discípulos de Emaús, que nós vamos ouvir agora nas próximas horas, dos dias que virão, o que eles falam? Olha, ele era cheio de poder, com palavras, nós acreditávamos que ele era o Messias, o Senhor. Pois é, mas ele foi pego e foi morto. Acabou nossa esperança. Pedro voltou a pescar peixe. Eles estavam desiludidos, irmãos. Sabe quando você se desilude? Mas eu coloquei tanta expectativa nele. Caiu. Horas depois, Jesus começa a aparecer para estes homens. Primeiro para Pedro. Pedro foi o primeiro a entrar no sepulcro. Primeiro, pode ver que João era mais novo, parou na porta, deixou Pedro ver. Pedro foi a primeira testemunha. Por isso não foi Maria Madalena, foi Pedro, dos apóstolos. Por isso que Pedro tem a primazia, ele é o primeiro, primazia de Pedro, primeiro. Atenção agora. Depois, no momento que Cristo se dá a ver e tocar e comer com Pedro, com Tiago, com João, com todos aqueles que fugiram, o que aconteceu com esses homens? Que de repente,
Eu falei ontem para o diácono estava aqui. Quem foi que lhe deu a graça de falar como uma exímia teologia, de uma hora para outra? Jesus não falou que eles eram lentos para entender? Agora Pedro falava com uma autoridade teológica profunda. No seu discurso, mais de 3.000 homens queriam ser batizados de uma vez. Os outros apóstolos saíram ali do Oriente e começaram a ir em direção para o Ocidente para anunciar, deixando tudo. Veja, antes eles fugiram do tudo, mas agora eles vão para os outros lugares para anunciar o tudo. O Jesus, o Senhor, o Deus. O que moveu esses homens? Mas uma questão de horas. A ciência não explica isso. E o mais estarrecedor de tudo, estes 12 começaram a falar numa linguagem que os homens ficavam arrepiados e queriam se converter para Jesus. Eles não sabiam falar, eles eram bocós, ignorantes, não sabiam nem falar direito. Falava com uma autoridade, uma maestria, que as multidões de todos os lugares falaram: eu quero também ter a vida desse Jesus. Como que eu faço? Escute a palavra, seja batizado. E o que mais deixa a gente ficar assim, meu Deus, todos eles, acho que o único, por um motivo até teológico, todos deram a vida, morreram, derramaram o sangue deles por Jesus. Mas questão de dias depois. Qual é a ciência que explica isso? Quem são os senhores filósofos de hoje que explica isso? Senhor australianinho, que disse que o cristianismo é um paciente terminal. Cadê? Explica. Que fez esses homens chegarem no ocidente da Europa, e hoje nós somos cristãos católicos, estamos aqui há mais de 2.000 anos, glorificando o Senhor. É porque alguma coisa diferente aconteceu, e aconteceu. Foi o Espírito de Cristo Jesus que transformou o coração daqueles homens de tal maneira que eles falaram: agora já não sou mais eu, agora eu sou capaz de largar tudo. Como disse São Paulo, por causa dele eu perdi tudo, fama, amizades de negócios, tudo aquilo que abriam portas para mim. Ele chegou, abre a porta, mano, chama aí, ele não é aquele que trabalha na TV, mostra, ele, acabou. Eu perdi tudo por causa do meu Senhor Jesus. Mas ele não falou com tristeza, eles falavam com alegria. Não falou: eu perdi tudo para seguir Jesus, e agora, o que será de mim? Não. Paulo chegou a dizer que morrer para ele era vida, para estar logo como amor. Gente, o que levou um judeu, perseguidor do cristianismo? O que leva? Como é que explica isso? Não é conto não, é histórico. Leia a Sagrada Escritura, você vai ver. Um homem que era crítico ao cristianismo, Saulo era. Jesus chega a dizer no encontro com ele: Saulo, por que tu me persegues? Esse homem foi tomado um banho do Espírito ressuscitado de Cristo. Esse homem foi transformado de tal maneira, a ponto deles dizer: eu vi Jesus, eu vejo Jesus. E até hoje, quantas vezes, quando a gente, pode reparar irmãos, quando a gente faz uma oração profunda, entrega mesmo, mas no dia a dia, vocês já tiveram aquela experiência e fala: meu Deus, o que eu estou sentindo é tão maravilhoso, eu tinha vontade que muita gente sentisse o que eu estou sentindo. Já tiveram? Alguém já teve isso aqui? Veja, a gente tem sinais fortes do que aconteceu, mas ainda é menor do que aconteceu com Pedro, com Paulo, com Tiago, com Filipe, com Bartolomeu, com todos eles. É menor,
Porque a gente só tem alguns estágios, assim, daqui a pouco a gente, não sei, eu estou sentindo um vazio, eu estou sentindo uma solidão. Porque esses homens foram inundados no Espírito de Cristo. Por isso nós estamos aqui, nesse primeiro dia da semana, o novo dia da criação, para pedir: Senhor, eu creio. Aí a gente vai usar o termo de Tomé: aumenta a minha fé, para que, como um homem casado, que muitos aqui são, mulheres casadas, que muitas aqui são, possam um dia ter esse comportamento que a ciência nunca vai explicar, nunca, a ponto de você falar: eu darei a minha vida, se preciso for por ti, Jesus. Eu aceito tudo que me acontecer. Eu sou capaz de perder tudo. Por que perder tudo? Porque eu vou dar prioridade para ti na minha vida. Por isso que a gente entende, mas o certo seria a gente dar o melhor para Cristo. Quando se fala, eu recebi o batismo dele, eu quero ser o melhor cantor, não para o mundo, para o meu Senhor. E eu sou, não tem problema, gente, eu não estou nem aqui, nem lá. Eu sou um padre que eu ainda não tenho essa experiência, não tive, eu quero ter tanto essa experiência como os apóstolos tiveram, a ponto de, me despojar inteiro de tudo, e ser movido de tal maneira, destemidamente, para o mundo afora, a cada dia mais, mas é por isso que eu digo: eu não estou nem aí. Eu quero o melhor, a melhor equipe de imagem. Eu não consigo, porque a gente não tem dinheiro hoje. Eu quero o melhor caixas de som para anunciar Ele. Eu quero a melhor igreja para proclamar, para dar conforto para o povo dele. Eu quero o melhor para Ele, eu quero os melhores músicos. Ensaia, vai lá no estúdio, aprenda, toca mais, aprenda, faz aulas, não sei, se vira. Como eu também preciso melhorar a minha oratória, eu preciso melhorar o meu joelho no chão, para poder, com a minha vida testemunhal, tocar, que Cristo toque no coração desta igreja. Porque o homem só é movido e convertido por aquilo que ele vê e ouve. Eu vejo Cristo naquele padre, eu vejo Cristo naqueles rapazes que tocam, eu vejo Cristo Jesus naquele casamento, naquele casal. Por isso, eu sinto a vocação de servir a Deus no matrimônio. Eu quero também ter uma vida igual aquele casalzinho ali. É raro. Eu vejo naquela jovem, naquela mocinha tão novinha, hoje em 2024, mocinha de tenra idade, mas olha como que ela vive a vida dela em Cristo, para chamar a atenção das outras jovenzinhas lindas como ela, para falar: mas por quê? Como que ela vive? É demais, é forte demais o que ela fala, vive e testemunha. Eu também quero conhecer esse Jesus aí. Isso é a Páscoa, isso é um anúncio: ide, mas ide para onde e com que entusiasmo? Com meu espírito, homem, com meu espírito, mulher. Agora atenção, sabendo que a cruz neste mundo apenas vai nos acompanhar, é ir com esse entusiasmo, com saúde ou sem saúde, com os entes queridos que estavam antes ou sem eles agora. Por quê? Porque o entusiasmo é tão grande, que a gente cantou ontem aqui: não há mal que me possa vencer, porque Deus é maior do que tudo, é maior do que eu. Tem uma música que fala que Deus é maior do que eu, daquela música Não Tenhas Medo, essa aí, ela fala isso, né? Hoje a gente canta um trechinho dela. Deus é maior do que eu, Deus é maior que a minha mamãe, que o meu papai, que os filhos dele que me confiou. Deus é maior. Mas como é que eu vou sentir isso? Como os apóstolos fizeram. Eles não abandonaram o compromisso deles com a família, viu? Não abandonaram, não. Mas o primeiro amor da vida deles era Cristo Jesus. A gente vê hoje tantos católicos
que está assim, estampadinho. E aqui não é um julgamento, é um diagnóstico, porque falta no local onde eles vivem para beber Cristo, falta pastores, faltam almas, falta intercessão, falta testemunhos de todos nós, inclusive nós padres, para embelezar no Espírito de Cristo a vontade de pôr Cristo em primeiro lugar aí na tua vida. Pode reparar que não é meu filho, é minha casa, é o meu corpo, é a minha juventude, é o meu trabalho, os meus animaizinhos de estimação. Olha aí onde nós chegamos. Temos um novo Adão, mas vivemos ainda como o velho Adão, o tempo todo, envelhecemos. Ontem na leitura de Baruque, profeta, o autor sagrado diz: como podes, tendo a vida daquele que é a vida, o autor, caminhar no meio dos túmulos como mortos? Veja, é isso que Deus nos chama, quando o meu filho é mais importante do que o meu primeiro amor. Então, irmãos, não adianta discursos à força, é joelho no chão. Eu termino aqui fazendo aquele encontro com Cristo, que é uma das leituras de Lucas 18, que para mim me toca muito e me leva muito a questionar o meu chamamento, o meu como homem, como padre. Quando Jesus diz, para dizer a importância de rezar sempre, rezar muito, ele dá aquele exemplo daquele juiz iníquo, que não temia a Deus. Todo o discurso que o padre falou aqui dos grandes filósofos aí, grandes não, os filósofos, né? E também não temia homem nenhum, mas aquela mulher pedia que o juiz pudesse trabalhar os dons dele de juiz numa causa dela. Ela ficava todo dia na porta da casa daquele homem. Jesus conta essa parábola para dizer que se esse homem cedeu a ajudar aquela mulher, porque ela estava azucrinando, para falar outro nome. Eu não aguento mais essa mulher todo dia aqui na minha casa, então eu vou logo fazer o que ela quer para acabar com isso. Aí Jesus vai falar: está vendo? Esse homem que não teme a Deus, não teme o ser humano, não tem amor por ninguém, ele acabou fazendo uma coisa boa porque o outro estava importunando ele. Agora você pensa em Deus, que mandou o filho dele para você e para mim, por amor do Pai tão grande, que deu o Espírito dele. Ele não vai te atender, e nós falamos sobre isso ontem. Mas como é que ele vai nos atender se Jesus pediu? O autor sagrado disse que ele foi atendido, mas ele ficou na cruz, foi atendido. Olha aqui, o Pai o ressuscitou e o colocou no mais alto dos céus. Ele é Deus, Ele é o Pentecostes inesgotável para todos sempre, Ele é o sacrifício eterno, Ele é a vítima sacrificial sem dor agora, mas todinha para o Pai, por mim e por você. Então veja, este Cristo Jesus, esse Espírito de Cristo é que está na gente, e que nós devemos falar: Senhor, da mesma maneira eu vou rezar hoje, mais e mais. E eu aprendi isso na minha vida, eu exercito até hoje, viu? É com muito custo, principalmente no comecinho, rezar sem vontade no início. Eu me questionava tanto, eu dizia: mas rezar sem vontade não é pecado? Eu pensava assim, e pensava como padre já. Lá no comecinho do meu ministério, já um ordenado sacerdote pela igreja de Nosso Senhor, eu ficava falando: não, você não tem que rezar sempre, você tem que rezar quando você sentiu uma vontade de se colocar, se põe no chão. Eu pensava dessa forma, ignorantinho, lembra? Ignorantinho, que nem os apóstolos no começo, né? Aí depois eu aprendi e comecei a fazer esse exercício. Não, e tem uma lógica. Lembra que o padre sempre fala aqui nas homilias? Qual é o nosso combate? Qual é o grande sacrifício nosso? É deixar minha vontade, deixar. É uma luta diária, para que a santa vontade do meu Senhor realize em mim, não é? Aí eu pergunto assim: qual é a sua vontade, do jeito que você amanheceu, todos os dias, antes de dormir? Qual é a sua vontade? Dormir.
Qual é a sua vontade? Levanta logo, arrumar o cabelo, e já arrumar, fazer o meu exercício físico, 1, 2, vai na academia, ou vai não sei aonde, primeiro, a minha vontade, e depois vou lá para o meu trabalho. Essa é a sua. E qual não é a sua? Rezar, pois reze. Veja, aí está o exercício. Então reze, sem vontade. Para quê? É como o jejum. Eu trabalho, quando eu sinto fome, eu não vou comer, para não ceder a minha, mas que a dele me vença. Foi o que a gente ouviu agora. Então quando eu começo a rezar sem vontade, é válido, mas é até muito mais válido do que quando você está inspirado, porque às vezes a gente está inspirado pelo Espírito também, mas às vezes é porque a gente ouviu uma homilia boa, a gente tem aquela vontade nossa, não, reze com vontade ou sem vontade. Santa Teresa, Santa Novinha agora, que é de Calcutá, qual foi o grande testemunho que deixou todo mundo estarrecido? Ela testemunhou para uma irmãzinha dela, que desde que ela era uma mulher que ela tinha uma vontade tão grande de rezar com Deus todo dia, e ela ia todo dia na capela, ela sentia a presença de Deus ali com ela, que ela saía chorando. Sabe o que ela testemunhou? Agora, nós soubemos disso agora, vocês lembram disso? Deixou o mundo católico assim, ó, desde que Deus a chamou e permitiu que ela fosse trabalhar com os pobrezinhos, quando ela saiu lá da terra dela e foi para Calcutá, né? Na Índia, quando ela colocou o pé naquele país, ela chegou na capela dela de noite, ela não sentia nada, ela ficou anos, até o dia da morte dela, sem sentir a presença de Deus. E essa mulher foi santa. Por quê? Mesmo sem eu sentir, eu sei que Ele está aqui, igual Jesus. Pai, onde está nessa hora? Mas ele sabia, Deus está comigo, Ele está comigo. E ela morreu assim. Mas ela falou, eu não rezo porque sinto, eu rezo porque eu preciso que Cristo reine na minha vida. Comece a rezar sem vontade. Perdeu o sono de madrugada, eu falo tanto para os meus aqui, por amor de Deus, perdeu o sono de madrugada, não liga essa televisão, não liga, pelo menos não liga, porque o diabo começa a colocar, vai dar uma olhadinha, acho que ficou sabendo que vai ter umas reportagens, vai ter um filme legal. Não, reza, se põe de joelhos sem vontade, não liga, começa a fazer isso um hábito na sua vida, você vai ver, aí você vai ver como Deus fala, e você começa a escutá-lo, é impressionante, é o que aconteceu com os discípulos, os apóstolos. Façamos essa experiência, irmãos, para termos a vida de Cristo, a ponto de nos levantar, nos arrebatar desse mundo para a vida, para o mundo de Deus, já aqui na terra. Qual é aquela música? Vem, que a tempestade já não pode te abalar. No dia da ressurreição, A segurança em meu barco encontrará. eu creio, Senhor. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Olha aí, a letra, vai. Sei Olha isso aí. que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo, Olha isso, tudo que te aconteceu. Ele sabe. Ainda é tempo Hoje de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então. oração, Fazei morada em meu coração. olha aí, ó. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio eu irei te consolar.
consolar, nos braços meus descansará. Olha o Espírito dele, ó. Forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, vai. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. Eu creio, Senhor. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Os passos teus. Olha o chamado dele, ó. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. É assim que nós vivemos, nos braços teus descansarás, forças te darei para atravessar o mar, para atravessar o mar. Forças te darei. Essa é a palavra de hoje para mim e para você, irmãos. Você viu o testemunho o maior milagre qual foi? Quem explica isso? Esses caras, eu quero morrer por ele. Nada é igual ao seu redor. Olha a letra dessa canção. Ó. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. Bonito demais, olha isso aí. E eu, olha isso, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. aí, ó. Dono de toda a ciência, Eu creio, Senhor. sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Antes de tudo, olha isso. ele já era Deus, se revelou aos seus, Se revelou a nós. do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, Nunca. ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. É isso, irmãos. Por isso, a igreja toda hoje se reúne diante dessa verdade de fé na ressurreição dele. Vamos professar juntos o nosso crer. Esse aqui é